Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Soleiro, formado em administração, consultor empresarial. Invisto na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional enquanto investidor. 30 anos como consultor, trabalhando para alta administração, diretoria, presidência, conselho de administração, 15 anos investindo. Aqui eu divido com vocês um pouco do que eu aprendi, as lições de vida, as percepções, os aprendizados, as minhas experiências. Tenho certeza que isso vai mudar a sua vida de patamar. Assista todos os mais de 700 vídeos aqui publicados no canal. Isso vai mudar a sua vida. Você vai alcançar um outro patamar. Você quer alcançar o sucesso? Você quer ter independência financeira? Este é o lugar apropriado para você adquirir conhecimento. Deixa o like e compartilhe com os amigos. Desde a semana passada, eu comentei, final de semana, na verdade, eu comentei sobre a questão da notícia da Folha de São Paulo, no dia 1º de setembro, né, onde se criou aí um estardalhaço de que o governo estaria de olho na venda da Oi Imóvel e que estaria atento, de repente, para trabalhar contra a venda da Oi Imóvel. Essa foi a notícia divulgada pela Folha de São Paulo, essa pérola foi produzida no dia 1º de setembro, as ações despencaram 8%. O fato original dessa matéria foi uma, vamos dizer assim, uma ação de um deputado de Goiás, mas o jornalista e a jornalista da Folha em Brasília foram abastecidos por uma funcionária do Ministério das Comunicações. O ministro Fábio Faria estava no Catar, em viagem executiva, né, discutindo a questão do 5G. E a gente falou um pouco sobre essa matéria, a importância da gente ter senso crítico, saber separar o joio do trigo, perceber quando existem matérias tendenciosas, perceber quando existem movimentos especulativos, entender de uma vez por todas, porque eu já falei para vocês que eu presto serviço de mentoria para algumas pessoas e na semana que passou eu estava interagindo com um dos meus participantes do programa de mentoria, mora nos Estados Unidos, e ele estava meio que agoniado, vamos dizer assim, querendo entender como é que a ação sofria tanto. E eu disse a ele, olha, você precisa entender que as ações baratas demais, ações abaixo de R$3, elas são ações que são sempre presas de especuladores. Os especuladores na bolsa, não é agora, de muito tempo, procuram esses papéis abaixo de R$3 para produzir movimentos especulativos. Eu disse a ele, eu já vi isso acontecendo com várias ações. A Oi não é a primeira, não será a última. E não é porque ela está em recuperação judicial, porque nem toda empresa muito barata é uma empresa em recuperação judicial. Existem empresas na bolsa, dentre as mais de 400 e tantas listadas na bolsa, que valem menos de R$3. E essas ações sempre estão nas mãos de especuladores, que provocam altas rápidas e depois quedas abruptas. E quem entra na festa depois que ela começou, fica com prejuízo, porque quando entra, quem fez a festa começar já está saindo. Ele sempre opera no contrafluxo. Portanto, muito cuidado com essas empresas baratas, empresas abaixo de R$3. Elas são pegadinhas da Bolsa de Valores. Elas são armadilhas na Bolsa de Valores. São empresas cujas ações são manipuladas por gente de má índole. Os especuladores são pessoas de má índole. Não vou dizer que eles são santos, né? Não vou aqui chegar agora e ficar elogiando. Oh, seu especulador, o senhor é um cara maravilhoso. Não, é um bandido, é um safado. Por que ele é bandido e safado? Porque ele é antiético. Ele é antiético. Mas isso não é crime. Essa safadeza, essa bandidagem não é crime, não é considerada crime. A especulação não é considerada crime no mercado financeiro.
Mas, ao meu ver, é uma atitude de bandido, porque o cara é antiético, ele é um safado, ele está ali querendo tirar o dinheiro dos outros. Para ele ganhar dinheiro, ele quer tirar o dinheiro dos outros. Isso é uma coisa horrorosa. Isso é uma coisa abominável. Eu não dormiria fazendo isso, de forma alguma. Mas como eles não têm nenhuma crise de consciência, eles vão continuar fazendo isso. Vão continuar fazendo isso. Mas a gente aqui não está querendo discutir especulação, apenas entender que ela existe. E eu dizia para esse rapaz que faz mentoria comigo nos Estados Unidos, eu disse, olha, você precisa entender isso. Isso não tem nada a ver com a Oi, isso tem a ver sempre com ações baratas. Se você passar a estudar ações baratas, você vai ver que elas acontecem, essas flutuações, e que isso sempre é movimento especulativo, e quem entra sem saber o que está acontecendo se ferra. No caso da Oi, ela fica represada por estar em recuperação judicial. Então, durante o período de recuperação judicial, ela sempre vai ser manipulada pelos oportunistas, que estão pegando uma ação de 1,60, 1,50, R$1, olha que coisa maravilhosa, para manipular de graça. Então, muita gente ganha dinheiro manipulando ações nesse nível de preço. Portanto, cuidado, porque se você quer ficar no curto prazo numa ação dessa, você vai se dar mal. Essa não é uma empresa para você estar pensando no curto prazo, é uma empresa para você pensar no longo prazo. Quando que a Oi vai deixar de ser uma empresa que vai sofrer na mão dos especuladores? Quando ela sair da recuperação judicial. Aí ela deixa de ficar na mão dos especuladores. Por quê? Porque vai ter fluxo comprador. Fluxo de fundos de pensão e de investimentos que são proibidos hoje de estar com as ações da Oi na mão. Simples assim. Mas, voltando ao episódio, eu já comentei aqui, desde o final de semana, estimulei as pessoas a mandarem mensagens para o ministro Fábio Faria. Porque eu fiz isso. Na quinta-feira. Na quinta-feira, o ministro publicou um post na página dele do Instagram. Entra lá, fabiofaria.br. E ele botou: o Catar é pioneiro em 5G, com 99% de cobertura domiciliar de fibra ótica. Conversa excelente com o ministro das Comunicações do Catar, Jassim bin Said Al Sulaiti, e com a agência regulatória. Também tratamos sobre o uso de tecnologias para garantir acessibilidade e inclusão. Maravilha, o ministro está fazendo o seu trabalho. Eu gosto do ministro Fábio Faria. Ele faz um excelente trabalho no Ministério das Comunicações. Mas, aí eu provoquei ele em relação ao que eu julgo importante. Ele não me respondeu, aliás, eu já questionei ele algumas vezes, nunca tive resposta. Mas isso não significa que eu perco a esperança ou perco a ideia de que eu devo me manifestar, entendeu? Mesmo que ele não me responda, continuo me manifestando. E aí eu lancei essa ideia, olha, os inscritos do canal se manifestem na página do ministro nessa mesma linha do que eu fiz. Eu fiz uma mensagem para ele no post que ele escreveu e eu coloquei: ministro, o senhor viu a exploração que fizeram ontem? Interrogação. Notícias para gerar volatilidade nas ações da Oi. Especuladores usando a mídia com o envolvimento de um deputado que envolveu o Ministério das Comunicações nessa questão da venda da Oi Celular. Aproveitaram sua ausência, ministro Fábio Faria. Quanto mais demora de sair a posição da Anatel e do CAD, mais esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. A quem interessa isso? Perguntei a ele. A quem interessa isso? Quem ganha com isso? A manifestação da Anatel e do CAD acaba com esses ruídos e especulação. Infelizmente, muitos brasileiros que investiram na Bolsa
sem preparo algum, perderam seu dinheiro nesses movimentos especulativos. Ministro Fábio Faria, o senhor pode ajudar a dar um basta nisso. Foi a minha manifestação. Faça o mesmo. Todos vocês aqui do canal. Veja a força que o canal tem. São mais de 24 mil inscritos, não é verdade? Imagine que 10%, 2.400 pessoas mandem mensagens para o ministro Fábio Faria a partir de agora. Ele vai ter que dar algum tipo de satisfação a esse assunto. Não é verdade? Se ele for cobrado por 2.400 pessoas, eu tenho certeza que ele vai se manifestar. Porque isso é da natureza do político. Ele só se manifesta devidamente pressionado. Sem pressão ele não faz nada. Nada. É a natureza. Não tem como ir contra a natureza. Mas eu convido vocês aqui a fazerem o que eu fiz. Já tem algumas pessoas fazendo e me dando feedback de que postaram comentários na página dele. É preciso que mais pessoas façam isso. Centenas, milhares de pessoas façam isso. Nós precisamos cobrar ele este episódio que aconteceu. Porque alguns preferiram criticar a Folha de São Paulo. Para mim, a Folha de São Paulo foi uma ferramenta usada por alguém. Quem foi, eu não sei. Alguém usou a Folha de São Paulo, né? Se aproveitou de um fato concreto. Um deputado de Goiás, do PSB, fez uma indagação formal ao Ministério das Comunicações, argumentando que a venda do imóvel é ruim para o povo brasileiro. Coisa de comunista, coisa de gente da esquerda, que é contra o capitalismo, que é contra o empresário, que acha que empresário é bandido. Ó. E aí, o que é que acontece? Temos um fato concreto, um fato gerador. Mas o grave desse episódio da Folha de São Paulo, no dia 1º de setembro, é que botou lenha na fogueira uma funcionária do Ministério das Comunicações. Sim, botou lenha na fogueira. Ajudou a fomentar a fogueira. Esse é o fato. Então a Folha criou um enredo a partir de uma narrativa de dentro do Ministério das Comunicações. Ah, deturpou o que foi dito, não deturpou, não interessa. Mas a fonte foi de lá. Então o ministro Fábio Faria, como ministro, que deu as costas e aí aprontaram na ausência dele, precisa agora se manifestar. E o ministro precisa entender que a Anatel e o CAD já tiveram mais de 200 dias para se pronunciar sobre a venda do imóvel. Por mais que exista o tal prazo regulamentar, eu, que vivi a minha vida na iniciativa privada, entendo que o prazo é excessivo e ninguém vai me convencer do contrário. Vou respeitar a opinião do outro e tudo, mas não vou ser convencido. Porque essa é uma realidade que a iniciativa privada não convive mais de 200 dias para a produção de um parecer, de um relatório. Na iniciativa privada, alguém que peça 200 dias para fazer um estudo sobre alguma coisa está demitido. É assim que funciona. Não adianta argumentar complexidade, que tudo isso é balela. Balela. Porque, vamos pegar um exemplo. O grupo Pão de Açúcar, em um determinado momento, comprou a Ponto Frio. Isso é uma coisa simples ou complexa? Complexa. Não é? Complexa. Na mesma época, o grupo Pão de Açúcar também comprou as Casas Bahia. Simples ou complexo? Complexo. Mas se montou uma equipe, uma estrutura, se contratou consultorias especializadas, se criou um exército
para se chegar aos valores, ao preço justo e fechar a equação, fechar a negociação. Não se usou 200 dias para isso. Não se usou 200 dias para isso. Então, os prazos do serviço público versus iniciativa privada são muito diferentes. E como eu tive a felicidade de, quanto consultor, em alguns momentos interagir com o poder público, eu trabalhei projetos da iniciativa privada com o BNDES, com a Caixa Econômica Federal, com a Embrapa, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Planejamento, com a Superintendência de Patrimônio da União. Eu conheço esse ambiente. Ministério da Educação, conheço esse ambiente. E sei o que é razoável e o que não é. E sei que existem formalidades e necessidades, mas que existe burocracia e existe tempo demasiado para se chegar a decisões. Não vou entender de outra forma, porque eu vivi isso. Conheci a máquina pública por dentro, ao interagir com ela, né? É isso. Então, eu acho que cabe sim ao ministro se manifestar e cabe a nós cobrarmos. E eu gostaria muito que as pessoas aqui no canal cobrassem, entrassem lá na página do ministro Fábio Faria e fizessem essa cobrança. E aí depois postam aqui, se ele der resposta. Ele não me respondeu, mas de repente você tem sorte e ele responde a você. E aí você posta aqui, olha, o ministro respondeu, disse isso, isso e isso. É legal que a gente possa fazer essa pressão saudável, certo? Conto com vocês aí nessa iniciativa. Porque o ruído com relação à Oi vai cessar a partir do momento que a Anatel e o CAD se manifestarem sobre a venda da Oi Móvel. Aí o ruído acaba, a especulação acaba. O ministro precisa entender isso, precisa ser cobrado por isso. Porque senão ele está sendo, por omissão, parte do processo especulativo. A Anatel e o CAD, por demora excessiva, passa a fazer parte do movimento especulativo. Não é? Claro. Por que entender de forma diferente? Então vamos cobrar. É importante a cobrança. É nosso dever, enquanto cidadão e enquanto acionista da Oi, fazer isso. Conto com vocês. Eu queria finalizar esse vídeo com uma provocação que uma pessoa fez outro dia. Me mandaram uma foto de um post da Raíssa, a nossa medalhista olímpica, né? A Raíssa, do skate. Ela tinha feito um post dizendo assim: se você pode sonhar, você pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. E eu achei bacana esse post dela, eu assisti, né, as provas dela e tudo, torci muito, vibrei com a medalha que ela ganhou. E eu queria trazer essa ideia da Raíssa, que, poxa, é uma garotinha, né? Eu lembro quando ela surgiu como fadinha, que ela andava de skate vestida de fada, né? Que ela tinha um sonho de conhecer a Buffoni, que era a referência dela, né? E pô, bacana, né? Conseguiu realizar o sonho dela, hoje ela vive disso, né? Ela está feliz da vida fazendo isso, ela deixou claro isso lá nas Olimpíadas em Tóquio, né? Que ela estava muito feliz ali, ela estava ali se divertindo, e é isso que é bacana. Quando você, para ela, aquilo é uma competição, é um trabalho, né? Então, poxa, é muito legal quando você está feliz trabalhando. E não, poxa, eu tenho que ir para o trabalho. Olha que desespero. A pessoa que odeia segunda-feira, olha que tragédia. Aí tem terça, quarta, quinta, é uma tortura um negócio desse. Então você precisa estar feliz com o que você trabalha. Lembra que eu fiz o vídeo do Warren Buffett dando uma entrevista falando sobre isso, né? Que você precisa amar o que você faz, que é divertido ir trabalhar, né? Que ele não faria nada diferente. Enfim. E aí eu trouxe essa ideia da Raíssa para a gente pensar um pouco sobre investimentos, né? Porque assim,
para começar qualquer coisa, eu diria que não tem idade quando a gente pensa em investimentos, né? E até em outras atividades, você pode chegar ao topo cedo, que é o caso da Raíssa, que agora acabou de ganhar a primeira etapa do Campeonato Mundial de Skate, né? Ela foi a campeã nos Estados Unidos. Ou seja, você pode chegar ao topo muito cedo, não tem idade para começar. Então, se você raciocinar desta forma, eu lhe diria que também isso é muito válido e verdadeiro na Bolsa de Valores. Não existe idade para começar. Na verdade, assim, quanto mais cedo você começar, melhor. Essa precisa ser a cultura. E isso tem que vir inicialmente dos pais, né? Os pais têm que começar a fazer isso. A criança nasceu, já abre uma carteira e diz, olha, essa carteira é do Joãozinho, da Mariazinha, entendeu? Eu vou começar aqui todo mês a colocar X ações para ele, para ela, e ela vai tirar isso quando chegar na faculdade, ela vai decidir o que vai fazer na vida. Então começa. Em vez de ficar torrando todo mês, fazendo festinha para comemorar um ano, um mês, porque tem gente que comemora, né? Um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Todo mês, em vez de fazer uma festinha, comemora botando ali uma quantidade de ações na conta do seu filho. E isso depois vai para os anos, entendeu? Em vez de fazer festinhas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, faz uma cerimônia ali com a família e tudo, faz uma coisa restrita. Mas não gasta tanto dinheiro com essas festas, não desperdiça tanto dinheiro com essas festas. Vai juntando, vai acumulando capital, investimento na bolsa. Os americanos fazem isso. A gente precisa aprender. 56% da população americana investe em ações. 56%. Olha que coisa fantástica. Aqui no Brasil a gente ainda não chegou a 3%. Né? Nós estamos com 2%. 2%. Nos Estados Unidos, 56%. Então, a hora de começar qual é? O quanto antes. Nasceu, no pré-natal já começa a fazer a carteirinha de investimento do seu filho, da sua filha. Começa a fazer cedo. Começa a fazer cedo. Quanto mais cedo, melhor. E aí você vai acumulando. Em algum momento isso vai ajudar a construir a independência financeira do seu filho. Ele vai ser grato o resto da vida, tenho certeza disso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.